Salve, salve, meu aluno da Escola Adolfo Ferreira de Souza, do 4º ano. Nós estamos aqui com o nosso vídeo 3 do projeto Lapidação 2021, né? Visando preparar vocês para o Enem, para os vestibulares e demais avaliações, né? Nesse nosso terceiro vídeo, nós vamos rever, só rever mesmo, vai ser um vídeo mais rápido, mais sucinto, mais claro, sobre a biotecnologia. Gente, biotecnologia. Meu jovem, a biotecnologia, ele é um assunto que cai muito no Enem. Eu acho que dos 3 vídeos que eu gravei para vocês, eu acho que esse é o que tem mais chance de cair no Enem, porque a biotecnologia ela está presente demais, tá bom? Demais no cotidiano. E ela é a bola da vez há mais de 25 anos, né? Há mais de 30 anos, sem nem dizer quantos anos tem, né? A biotecnologia. Então, tudo aquilo que é de recurso tecnológico destinado a ciências biológicas chama de biotecnologia. Bom, vou dar um exemplo. Só foi possível a gente ter a ideia da estrutura tridimensional e realmente do DNA, daquelas coisas todinha, graças ao advento do computador, pessoal. Então, isso é biotecnologia. Então, tudo aquilo que eu posso pegar, tá certo, de tecnologia e aplicar nas ciências biológicas é biotecnologia. Por exemplo, eu pego agora as impressoras, né? As impressoras do momento, as impressoras 3D. Né? E se eu utilizar essa tecnologia de impressão 3D para produzir um órgão, um órgão artificial, um coração, um rim, um pulmão, e esse rim, coração, pulmão for funcional, ou seja, se ele for útil, é a aplicação da biotecnologia, tá bom? Mas quais são os tópicos da biotecnologia que tem mais chance de cair no Enem, na prova de Enem? São 3, tá bom? Então vamos rever aqui. Primeiro delas, né, que eu gosto de ir por ordem de importância, aquele que tem menos chance, porque tem mais chance de cair. Bom, vou colocar aqui a transgenia. Né? Transgenia. O que é transgenia? É a transferência de genes de uma espécie para outra diferente. Pronto, isso é transgenia. O que é que o Enem cobra? Ele cobra 3 coisas, gente. Desse assunto de biotecnologia, de cada uma delas, ele cobra 3 coisas. Primeira coisa, o conceito. Ele quer saber se você, meu nobre aluno, meu jovem, aspirante à universidade, você conhece o conceito. Então, o conceito é esse aqui. A transferência de genes de uma espécie para outra que seja diferente. Isso é transgenia. Pronto. Os conceitos são os mais fáceis que tem. O que vai diferenciar um conceito do outro é só, digamos assim, a estética do conceito. Né? Porque tem cara que vai querer deixar bem bonito, bem falante, cientificamente bem complexo, mas no fundo é a mesma coisa, tá bom? O próprio nome já está dizendo, ó, transgenia, é a transferência de gene. Agora, a transferência de gene de onde para onde? De uma espécie para outra. É um gene que uma espécie tem, que eu transfiro para outra, é um gene de meu interesse. Vou dar um exemplo. Tomates que recebe gene para o tomate, pessoal, ele é uma fruta, né? Vamos dizer assim, né? É uma fruta, tá bom? Apesar de legume, né? Chama de legume. O tomate é uma fruta que ele é transportado verde, né? Para determinado destino. Vamos supor, vai de um destino para outro. Aí então, passando de um destino para outro, ele tem que sair verde para poder chegar no campo maduro, né? Então, se ele sair do local de produção já maduro, ele vai chegar podre no seu destino final. Então, ele tem que sair verde. Só que acontece que alguns entraves, algum empecilho pode acontecer. Aí eu vou ter uma perca de alimento, né? E hoje a perca de alimento, gente, ele é um dos maiores males do mundo, porque é uma contradição. Nós produzimos alimentos suficientes para alimentar
mais de 12 bilhões de pessoas. No entanto, nós temos aí milhões de pessoas que vivem miseravelmente com fome. Gente, não existe pior coisa no mundo que você ter fome, certo? Então nós temos aqui o caso aqui, tomates que recebe o gene para demorar a amadurecer. Então é o seguinte, então eu quero transportar tomate de um lugar que é mais longe ainda e não vai dar tempo esse tomate chegar lá em perfeito estado para consumo. Ele vai amadurecer e vai apodrecer, tá certo? Então o que é que acontece? Existe um vegetal qualquer que ali tem um gene que faz com que aquele organismo, aquela fruta, aquela legume, sei lá o que, aquela hortaliça, ela demore a amadurecer em determinada situação. Então aquele gene ali é um gene do meu interesse. Então eu vou lá, eu como biólogo lá, como geneticista, vou lá, retiro aquele gene eu transfiro para um tomateiro, e aquele tomateiro vai produzir tomates que vai levar mais tempo para amadurecer. Pronto, isso aí é transgenia. Bom, o conceito, pessoal, é sempre muito fácil, tá bom? De explicar esses conceitos de biotecnologia são fáceis. O difícil é ele acontecer na prática, tá bom? A prática já é outra coisa. Bom, eu disse que são 3 coisas que são cobradas no Enem. Uma delas é o conceito, acabou, né? As 2 coisas que são cobradas no Enem, é a vantagem que essa tecnologia pode oferecer. Aí, meu filho, aí a vantagem é o seu bom senso. Ele vai te dar o texto, vai te dar 5 itens, e desses 5 itens ele vai te perguntar qual é a maior vantagem que aquela biotecnologia vai te oferecer. Tem como a gente dizer qual é o gabarito certo? Não tem, mas tem umas dicas que são valiosas. Vai lá. Notem aí, tá bom? Esse vídeo aqui é só para os meus alunos, tá bom? Eu vou assistir esse vídeo. Toda questão que fala de biotecnologia, que ele pergunta quais são as vantagens que essa biotecnologia tem, primeiro que o meu aluno vai ver o possível gabarito é o número de pessoas que serão beneficiadas em relação às que serão prejudicadas, tá bom? O gabarito sempre será aquela em que o comando for a vantagem, vai ser aquele em que o maior número de pessoas serão beneficiadas com essa biotecnologia, tá bom? Então você tem que procurar o item que mais casa com essas informações. Então ele vai te dar um texto, aí se o texto for sobre transgenia, aí ele vai te conceituar o que é transgenia, vai te explicar o que é transgenia. No outro parágrafo, ele vai te dizer um exemplo de transgenia. Aí vem o comando. Primeiro parágrafo, ele vai te dizer o que é. Segundo parágrafo, ele vai te dar um exemplo. O terceiro parágrafo, ele vai te dizer as vantagens. Aí o comando da questão, ele vai querer um complemento dessa vantagem. Aí esse complemento dessa vantagem é fácil de você identificar. Uma delas será as pessoas que serão beneficiadas. A segunda característica é o Enem não pode prejudicar o meio ambiente, tá bom? Então, o gabarito geralmente é aqueles em que não vai prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, eu trazer esse gene e colocar no tomate, prejudicará o meio ambiente? Como assim? Eu vou produzir tomates mais resistentes à praga, eu vou trazer tomates que ele não vai prejudicar a fauna, a flora local, coisas desse tipo. Lá tem que dizer na questão, tem que dizer no comando, para que você possa se basear qual é o gabarito correto, porque todos eles vão ser parecidos, né? Quem é acostumado a fazer o Enem sabe que os itens são muito parecidos. Você lê, relê, você fica, meu Deus, que acha o gabarito, né? Não, aí você começa a pensar nessas dicas, né? A terceira dica, gente, é o seguinte, né? A economia, se é vantajoso para a economia, tá bom? Então, se vai beneficiar o maior número de pessoas, se não vai prejudicar o meio ambiente e se vai fortalecer a economia, se no item vier juntando os 3 ou vier falando bem de um deles 3, esse provavelmente é o gabarito. Se no texto falar de economia, o gabarito vai ter que ter economia no meio. Se no texto vier falando de pessoas beneficiadas, o gabarito tem que ter as pessoas beneficiadas.
E se no texto vem falando das vantagens ecológicas, nos gabaritos vai estar lá falando vantagens ecológicas, tá bom? Ele não pode, assim como você não pode fugir do tema da redação, o gabarito não pode fugir do tema do texto. O tema do texto está interligado ao gabarito correto, tá bom? Geralmente os comandos da questão é aqueles que dizem assim, marca o item que é melhor, ou então marca o item que mais se adequa, marca o item que está relacionado com, tá entendendo? Aí você vai ter que casar. O texto fala de economia, o gabarito tem que falar de economia. O texto fala de meio ambiente, o gabarito tem que falar de meio ambiente. O texto fala de pessoas que serão beneficiadas, o gabarito tem que falar de pessoas que serão beneficiadas. Atenção, pode estar implícito ou pode estar explícito o que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Ou seja, falar de pessoas que são beneficiadas no meio ambiente da economia, pode estar tudo lá implícito. Por isso que é importante você prestar atenção nas aulas de português que fala de linguagem implícita, tá bom? Então, biotecnologia, transgenia vai estar lá. Então, é muito importante que você veja as vantagens e as desvantagens. Primeira coisa, já falei, né, o conceito. Segunda coisa, as pessoas que serão beneficiadas, coisas desse tipo. E a terceira coisa são os pontos negativos, tá bom? Nem tudo é flor, nem tudo é flor. Então, o elaborador da questão, a pessoa que está te avaliando lá, o cara que criou a questão, ele pode querer também saber de você quais são os pontos negativos que essa biotecnologia pode trazer para a sociedade. Porque não existe ganho sem perca, não existe, tá bom? Nada, lembra como eu sempre falo nas aulas, nada é 100% e nada é 0%. O que vale é o que fica no meio termo. Então, o avaliador ele pode querer também saber de você se você conhece os pontos negativos dessa biotecnologia. Quais seriam os pontos negativos, por exemplo, da transgenia? Será que eu posso produzir uma planta ou um organismo transgênico que ele vai colocar em xeque o organismo que não seja transgênico, né? Vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de Enem passado, a questão de um peixe transgênico, que ele colocou em xeque o peixe nativo de um determinado rio. Então isso aí, ele quer saber qual é o perigo que isso tem, né? Então você tem que estar atento às respostas. Por exemplo, se esse perigo ele for ecológico, qual é o possível dano, por exemplo, que um tomate transgênico pode trazer à agricultura, né? Depender mais de água, depender mais de tempo do plantio à colheita, depender de mais água, depender de mais tempo, isso pode ser prejudicial à economia, isso pode ser prejudicial a alguma coisa, pode ser prejudicial ao solo. O meu aluno tem que estar atento a isso aí. Então não adianta você só saber o conceito. Você tem que saber o ponto positivo e o ponto negativo dessa biotecnologia. Outra biotecnologia que cai bastante nas questões do Enem, tá aqui, apaga aqui minha luz. Lembre-se que eu estou indo por ordem de importância, né? Comecei com transgenia, né? Essa aqui que é a clonagem. A clonagem. Gente, a clonagem é um negócio tão invocado que às vezes eu nem sei como pontuar, né? Colocar aqui em formas de palavras a clonagem. Que na realidade, essa biotecnologia está relacionada com a clonagem de animais, né? A clonagem de animais que não se reproduzem por meio dessa técnica, né? O que é clonagem? A clonagem é a produção de cópias geneticamente iguais, né? São cópias se são, aqui é uma redundância, né? Se é cópia é porque ela já é igual, né? Então, mas eu coloquei de propósito mesmo sendo um vídeo que vai para o YouTube, eu coloquei aqui para o meu aluno, né? São cópias genéticas, então isso aí são clonagens. No meio vegetal, a clonagem ela é muito comum, tá bom? Por exemplo, você pega um ramo de roseira, coloca lá no solo, ali surge uma nova roseira, aquilo é um clone. Por exemplo, de siriguela, você pega um galho da sirigueleira,
finca no chão, ali você vai aguando, com o tempo ela começa a brotar. Isso é um clone. Os pés de cana da cidade de Redenção, né, onde fica a nossa escola, ali é tudo clone, né? A galera que trabalha, ou então quem conhece a plantação de cana, né, as canaeiras, sabe que cada cume, né, no entrenó de cada cume tem um brotozinho. Aquele brotozinho ele vai dar origem a um novo pezinho de cana. Tudo é clone, né? O que a biotecnologia que entra em questão aqui é a clonagem de animais. Existem animais que produzem clones, como por exemplo, animais que se reproduzem sexuadamente, como é o caso da planária. A planária ela pode se reproduzir sexuadamente, se ela foi partida no meio, ali vai dar origem a duas planárias diferentes, ela é um clone. Estou falando aqui de animais mamíferos, animais superiores, que não produzem clones. Aí sim, essa biotecnologia ela é entrada em questão, tá bom? Então, por exemplo, né? Então você já sabe que a clonagem é o que? São cópias genéticas. Então, aí vai entrar aquele conceito. Qual é a vantagem da clonagem? Traz mais benefícios ou malefícios? As mesmas indagações que eu fiz na transgenia, você vai fazer aqui na clonagem, tá certo? E explicar a clonagem é a coisa mais fácil que tem. Olha só, eu tenho aqui uma célula, a célula A, e eu tenho aqui a célula B. O que é que eu vou fazer com a célula B? Eu vou retirar o núcleo da célula B, aí ela vai ficar sem núcleo. Aí eu vou pegar o núcleo da célula A e transferir para a célula B. Certo? E esse aqui eu vou transferir para cá, e aqui eu vou levar para uma barriga de aluguel. Pronto. Que é o caso da ovelha Dolly. Eu gosto muito de usar como exemplo uma novela das antigas. Eu não gosto de assistir novela, mas essa eu assisti por causa disso. Tem uma novela da Rede Globo que é chamada de O Clone, que fez um sucesso no início dos anos 2000, 2001, por aí, tá certo? Onde o personagem do Murilo Benício, ele tem um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo ele morre. O padrinho dele é um médico geneticista. O que é que ele faz? Ele cria um clone. Ele cria um clone do gêmeo que morreu, tá certo? Do gêmeo que morreu. A barriga de aluguel, ela era de uma personagem que eu não me lembro quem era a atriz. Na trama da novela, ela brigou para que o pai do clone, que era interpretado pelo ator Reginaldo Farias, reconhecesse ela, se eu não me engano parece que era Dalva o nome do personagem, como mãe. Então ficou essa briga na justiça. A advogada da trama da novela conseguiu provar que o clone, né, do personagem do Murilo Benício é também filha da Dalva, né? Eu não vou dizer para vocês nesse vídeo como foi que ela conseguiu provar, para vocês ficarem com uma curiosidade, para vocês estudarem também, tá certo? Mas é assim que é produzido um clone. Então essa célula vai para cá, para a barriga de aluguel, e lá ele vai se desenvolver e vai gerar um indivíduo geneticamente igual ao organismo A. Pronto. Foi assim que foi feito o clone. Explicando, gente, a coisa mais fácil que tem. Pega duas células, pega o núcleo de uma célula, coloca na outra célula, retira o núcleo dela primeiro, lógico, claro. Esse núcleo ele é inserido, pega essa célula com o núcleo inserido, coloca na barriga de aluguel, pronto. É a coisa mais fácil que existe é explicar um clone. Um clone dessa situação aqui, viu, pessoal? O problema é dar certo. Aí, meu filho, dá certo. A ovelha Dolly foi mais de 250 óvulos para poder dar certo, né? Bem, isso foi o que eu cheguei a ler, né? Eu não sei se é verdade, né? Eu sempre desconfio quando eu vejo, assim, valores exatos, né? Em vídeos, em livros, eu sempre fico desconfiando, né? Das informações a mais. Sempre tem o hábito de desconfiar, tá bom? Certo? É igual aquele do vídeo 2, né? Do Mulato Médio, né? Cada um dá um conceito diferente, né? Tá bom? Por aí vai. Quais são as vantagens do clone? Aí meu aluno tem que perceber qual é a vantagem de eu clonar, por exemplo, gado. É bom? É bom, vai ter mais carne, vai ter mais produção, a população humana está aumentando, necessita de alimentos, então o clonar animais pode ser uma tarefa viável. Outra coisa,
E esses alimentos, eles são saudáveis? Aí vamos para o ponto negativo. Esses alimentos, eles são saudáveis? São confiáveis? Eu posso comer? Se trouxer algum problema a nós, seres humanos, será que nós poderemos reavaliar? E outra, se eu posso clonar animais, será que eu posso clonar uma pessoa, um ser humano? Se eu clonar um ser humano, aí vem as indagações. É ético? É polido eu clonar um ser humano? E se existe essa possibilidade, será que é ético os pais que perdem os filhos, eles produzirem os filhos por meio da clonagem? Será que, se isso for possível, quem é que vai regulamentar esses laboratórios, essas clínicas? Digamos que a clonagem seja permitida. Quem é que vai fiscalizar essas clínicas? Quem é que vai pagar essas clínicas, né? E os clones que não deram certo, que nasceram com defeito, que nasceram com sequelas, e aí? Eles serão mortos, serão descartados? E se eles forem mortos, descartados, é ético eliminar uma vida dessa situação? Então, todas essas situações, o meu aluno tem que ter uma mentalidade formada, tá bom? Professor, tudo isso ele pode perguntar no Enem? Pode. E aí, se eu não concordar, ele não quer saber se você concorda ou se você discorda. Ele quer saber se você é apto a perceber os pontos positivos ou os pontos negativos. Quais são os pontos positivos de uma biotecnologia como a clonagem de animais? Aí é onde entram as indagações. Eu faço essas indagações, mas eu não coloco a resposta. Eu não digo a resposta. Por quê? Porque essas indagações são indagações que você tem que levar a se perceber. Professor, como é que eu vou acertar uma questão dessa no Enem? Pelo amor de Deus. Como é que eu vou saber o gabarito? Aí vamos lá. O gabarito é aquele em que melhor vai se adequar com a ética. Tá bom? Com a ética. É claro, por exemplo, esse último que eu falei, supondo que seja permitido a clonagem de seres humanos. Aí, clones que nascem com defeito. Você acha que o descarte de um ser vivo desse, oriundo de uma clonagem, o descarte dele é uma resposta correta? Claro que não é. Por quê? Porque a prova do Enem, ela não vai contra a vida. Ela vai sempre a favor da vida. Então, ele vai te dar vários itens bonitinhos lá, aquela coisa todinha, mas em nenhum momento o gabarito será o descarte, a eliminação de um ser vivo por meio mesmo que ele seja um clone. Tá entendendo? Além do mais, pessoal, quando eu falo da ética, você tem que pensar em 3 situações. Eu estou falando aqui da ética moral, dos bons costumes, mas também nós temos que falar da ética médica, da ética religiosa. Tudo isso são coadunados, ou seja, elas entrelaçam entre si para formar o senso comum. Tá bom? Aí, então, você, olhando por essa perspectiva, você vai saber acertar o gabarito, né? Aí vamos dar outro exemplo. Na clonagem de animais. Se ele estiver falando das vantagens da clonagem de animais para a obtenção de carne, para a alimentação da população, é óbvio, evidentemente, que o gabarito vai ser o quê? Vai ser das vantagens que isso aí vai trazer. Porque no texto ele está falando de vantagem. Então, o gabarito é vantagem. A não ser que ele te dê vantagem e lá no comando ele te diga uma desvantagem. Mas aí ele vai ter que te dar um parágrafo falando de desvantagem. Porque senão ele está fugindo do texto. Lembre-se, a resposta de questões desse tipo, né, que a gente pode dizer assim, é uma questão onde eu vou ter que aflorar o meu bom senso, a questão, o gabarito, não pode fugir do tema do texto. Bom, do jeito como eu falei em transgenia, assim como você não pode fugir do tema da redação, o gabarito ele não pode fugir do tema do texto. Tá bom? Vamos para a terceira e última. Você olha bem, né? Esse vídeo ele está muito mais para dar dica do que para falar do tema proposto em si, né? Vocês estudaram esse tema, se não me engano, parece que foi na primeira série, tá bom? Eu sugiro, é o que eu estou fazendo horas enquanto que minha lousa seca, tá bom? Que é álcool.
eu sugiro que vocês procurem outros vídeos falando de biotecnologia, falando desses 3 temas que eu estou falando para vocês. Existe mais coisas voltadas à biotecnologia? Existe, por exemplo, a terapia gênica, que é bom saber sobre terapia gênica. O método CRISPR também é bom, tá certo? O outro, né, o último que eu vou colocar aqui para vocês são as famosas células-tronco. As células-tronco, ela cai bastante, pessoal, porque ela está intimamente ligado, né? Intimamente ligado à questão das opções religiosas, né? Quem é da matriz católica sabe que a Igreja Católica ela é interminantemente, veementemente contra o uso de células-tronco embrionárias. Né? Então, pronto, então, isso aí, quem é da matriz católica já sabe disso, né? O que é o uso das células-tronco? O que é uma célula-tronco? Vamos falar para o conceito, né? Conceito de célula-tronco. São células capazes de se diferenciar, em qualquer tecido. Olha, gente, essas células também são chamadas de células indiferenciadas, né? Indiferenciadas. Beleza? Pronto. São células chamadas de indiferenciadas. As células troncos, pessoal, as células são divididas em categorias. São chamadas de células totipotentes, multipotentes e potentes. O que é uma célula potente? É uma célula que se transforma na célula do tecido que ela já é. Bom, por exemplo, quando você está jogando bola, arranca o chaboco do dedo, né? E as células lá que foram extraviadas lá, se divide por mitose e ali forma um novo tecido. Essas ali são células potentes. Então são células que vão sendo repostas, porque vão morrendo, vão se avariando, ficando velhas, vão sendo lesadas, então elas vão sendo repostas. São células potentes, elas não se diferenciam em outras células, tá bom? Aí nós temos células multipotentes. Multipotentes são células que conseguem se diferenciar em alguns tipos de célula, tá bom? Elas conseguem se diferenciar. E nós temos as células totipotentes, ou seja, elas conseguem se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Essas células totipotentes, elas são chamadas de células indiferenciadas ou células-tronco. Essas células é capaz de converter em qualquer tipo de tecido. Por que essa biotecnologia é importante? Porque eu vou poder restaurar órgãos que foram severamente avaliados com a célula do próprio indivíduo, tá bom? Aí as células-tronco, elas vão se perdendo na medida que o organismo vai se desenvolvendo. As células-tronco mais potentes, digamos assim, são as células-tronco embrionárias, aquelas ali no começo do desenvolvimento embrionário. Lembra quando a gente estudou o desenvolvimento embrionário animal? Pois é, aquelas células, elas vão se transformar em células de todos os tipos de tecido do organismo. Então, o que é que os cientistas querem? Querem utilizar essas células-tronco para produzir órgãos específicos. E esses órgãos serão utilizados no transplante. Aí vamos lá para as vantagens. Qual é a grande vantagem? Eu vou evitar a rejeição dos órgãos. Eu vou aumentar a vida. Eu vou prolongar a vida daquele paciente. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aquela pessoa não vai ter que tomar imunossupressores a vida toda. Mas, gente, claro que a pior de tudo é a morte, infelizmente. Mas é uma coisa que é certa. Todos nós teremos que morrer. Tá? Por mais que a gente diga que está preparado, a gente nunca está. Perder um ente querido, nunca está. E nós estamos vivendo uma pandemia e muita gente já perdeu entes queridos. Não tem ninguém que não tenha conhecido, ou conhece alguém que foi ceifado pelo Covid-19, né? Então, nós até estamos em casa até hoje, né? Vai fazer um ano que nós vamos ficar em casa, né? Passar o mês de janeiro, chegar fevereiro, já vai poder dizer assim, mês que vem vai fazer um ano que nós não pisamos na escola. Aí vejam só. Mas existem outras doenças também. Existem outras doenças. Então a única certeza que nós temos é essa. Mas vejam só, a pessoa que é transplantada, gente, ela passa a vida inteira tomando medicamentos. Esses medicamentos são fortíssimos, pesadíssimos, imunossupressores, para evitar a rejeição do órgão. Por exemplo, o transplantado de coração, meia vida dela é de 10 anos, 10 a 15 anos, né? Talvez alguns chegam até 20 anos, né? Mas 10 anos é meia vida, né? Ou seja, tem que fazer um novo transplante, cara. Então é um sofrimento. Claro, pior é a morte. Mas você imagina eu conseguir produzir um órgão
com células-tronco, onde o índice de rejeição é zero, onde eu não vou precisar tomar nenhum imunossupressor. Essa é a promessa da biotecnologia das células-tronco, tá certo? Tá bom? Claro, células-tronco embrionárias para este fim. Na medida, quando eu nasço, eu ainda tenho resquício de células-tronco, né? Eu tenho células-tronco, por exemplo, no dente de leite, no cordão umbilical, em algumas partes do meu corpo existe células-tronco. Na medida que eu vou envelhecendo, passando mais tempo, essas células-tronco vão diminuindo. Principalmente as do dente, né? Que a gente troca os dentes, né? Depois da primeira infância, a gente vai trocar as dentições todinha, né? Eu vou ter meus dentes permanentes, pronto, ali praticamente não tem mais células-tronco, tá bom? Cada ano que passa, os cientistas descobrem novos focos, novos pontos de células-tronco. E isso é muito bom. Cientistas brasileiros descobriram células-tronco encontradas aqui, ó, no Mocotó, uma regiãozinha do Mocotó. Eu vou mostrar para vocês, né? Mas aí eu estou cansado, vocês não vão conseguir ver. Então, vou encontrar no Mocotó. Isso é muito bom, a igreja fica muito feliz, a igreja católica, né? Eu não sei as matrizes evangélicas, se elas são a favor ou contra, né? Se elas são. Quem assistir meu vídeo, for de matriz evangélica, comenta lá dizendo, não, a congregação na qual eu pertenço é contra, é a favor. Manifeste lá para os outros ficarem sabendo, para ficar sabendo também. Eu fico muito feliz se vocês fizerem isso, tá bom? Então, a utilização de células-tronco, ela tem esse viés. Então, estou dizendo para vocês o ponto positivo, né? Vai trazer muito bem-estar. Agora, vamos para o ponto negativo, que é o cerne da discussão. É ético eu desenvolver um embrião, depois de algumas semanas, esse embrião parar o seu desenvolvimento para utilizar as células-tronco embrionárias para esse fim? Depende muito de qual situação eu esteja, né? Digamos, eu sou saudável, minha família é toda saudável, todo mundo da minha família, todos meus amigos são saudáveis. Então, para eu ser contra, isso é muito fácil. Agora, imagine só, eu tenho minha vida, Deus me sofre um acidente, e eu fico sequelado, sem andar, sem falar, movimento só da cabeça para cima. Mas aí eu tenho uma tecnologia que me permite utilizar essa tecnologia e eu recuperar os meus movimentos. Mesmo que demore um pouco com fisioterapia, mas eu consigo recuperar meus movimentos, ter uma qualidade de vida melhor. Será que o mesmo pensamento que eu tenho antes de ser contra, será que vai continuar? Então, é isso que o meu aluno tem que ver e é isso que ele vai cobrar. Mais uma vez, ele não vai cobrar se está certo, se está errado, se é ético ou se não. Ele quer saber a sua percepção. Aí vai depender do comando lá, que ele vai te dizer. Tá certo, meus jovens, meus queridos alunos? Então, é essa a dica que eu dou sobre biotecnologia. Estudem os conceitos, os pontos positivos, os pontos negativos. 3 coisas: conceito, ponto positivo, ponto negativo. E em cima do ponto positivo e ponto negativo, perceba as pessoas que serão beneficiadas, a economia, como é que será a economia e se não afeta o meio ambiente. Tá bom? Meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima.